70% da prova de 2022 de linguagens estava em apenas 6 matérias e eu tive que fazer essa análise porque muita gente, depois de ter visto o meu vídeo sobre ranking dos tópicos que mais caem, pediu para eu fazer uma versão atualizada, então eu fiz para linguagens especificamente. E o que eu descobri fazendo essa análise é que das 45 questões de linguagens, 32 delas se concentravam em apenas 6 matérias. Então nesse vídeo eu vou te contar quais são essas 6 matérias e mais do que isso, eu já vou te dar os modelos de questões, vou te dar todos os macetes para essas matérias, para você já garantir uma nota de base alta em linguagens. Então esse vídeo vai ser complementar ao meu vídeo de como ver metade de linguagens em um dia. Você vai ver que alguns tópicos têm uma certa intersecção, mas lá eu te falo o que estudar e aqui eu vou te falar exatamente como cai e já te falar os macetes, para você ter uma chance bem maior de acertar as questões dessas matérias. E todos os vídeos que eu mencionar durante este vídeo vão estar lá na descrição, para você procurar depois se você quiser. E para entender como eu fiz essa análise, você pode pegar o meu cronograma anual e dá para você ver nas questões de cada bloco qual o ano das questões. Então, se você for, por exemplo, nos blocos que eu vou falar agora e checar lá as questões de 2022, você vai ver que vai ter um número de questões que eu vou te falar nesse vídeo. Então, vamos lá. A primeira coisa que cai muito no Enem, e caíram 3 questões no último Enem só sobre essa matéria, é a matéria de gêneros e tipos textuais, e eu vou te falar exatamente como caem as questões dessa matéria para você já se preparar. Então, são basicamente 5 modelos de questões, tem outros, mas os que mais importam são 5, para essa matéria, gêneros e tipos textuais. O primeiro modelo é a peça publicitária. Para a peça publicitária, que pode ser um outdoor, pode ser um pôster, pode ser um anúncio em jornal, normalmente você vai ter que identificar qual que é a intenção do autor. E tem basicamente 2 intenções. Uma, te vender algo, e 2, te conscientizar de algo. Normalmente, se é algo do governo, ele está tentando te conscientizar de algo. Você tem alguma atitude para melhorar sua saúde, para que você não sofra algum tipo de violência. Se for de uma empresa, normalmente vai tentar te vender alguma coisa. E se você já fez alguma prova de Enem na sua vida, você viu que caiu um monte de peça publicitária. Então esse é um modelinho de questão, no geral, para você identificar qual que é a intenção do autor. O segundo modelo que cai muito é um relacionado a humor. E aí pode ser uma charge ou algum textinho que tem algo engraçado e a questão vai te pedir para identificar o porquê que tem graça aquilo que o Enem está te mostrando. E aí para você entender o que traz a graça do texto e da charge, você tem que saber um pouco de matéria. Eu já escrevi um conto sobre isso e esse conto é de graça, sem custo nenhum, que eu já distribuí para um monte de gente. Eu vou deixar na descrição, que tem um textinho que você vai perder 5 minutos lendo e vai entender como descobrir o humor de alguma questão de gênero textual no Enem. E esse seria o segundo tipo de questão relacionada a gênero textual que cai na prova. O terceiro tipo é um que você vai ter que dar uma estudadinha melhor sobre gêneros textuais. É o seguinte, ele vai te dar um gênero textual na prova e vai perguntar na questão como que, a partir dos elementos daquele texto, ele está se afastando do gênero que ele deveria ser. Então, para acertar esse tipo de questão, você vai ter que estudar gêneros textuais. É fácil estudar isso, você vai criar uma tabela com o nome do gênero textual e do lado as características. E aí você vai perder alguns dias para decorar essa sua tabela que você criar. E aí na prova, como vai cair? Vai cair um gênero qualquer, tipo uma carta, que ele vai ter alguns elementos de uma carta, mas vai ter outros elementos de um gênero que é totalmente diferente de uma carta. Então, sei lá, vai ser uma carta a um amigo, mas está tentando te vender algo, como se fosse publicidade. E aí eu acabei de criar esse exemplo da minha cabeça, mas o ponto é que pode cair assim no Enem e já caiu. Vai cair um gênero que você bate o olho e acha que é esse gênero, mas você vai ler e vai ver características de outro gênero. E aí na pergunta vai te perguntar assim, como que esse texto se afasta do texto do gênero de origem? E aí você vai ter que usar os elementos, as características do outro gênero para justificar sua resposta. Então, sabendo que cai esse tipo de questão, é bem mais fácil você acertar, porque na alternativa você vai procurar uma característica que não é do gênero que deveria ser, mas de um outro gênero. E aí esse é o terceiro modelo de questão de gênero textual. Vamos para o quarto modelo. Ele vai te dar um gênero qualquer e vai falar para você identificar qual que é a função de linguagem predominante naquele gênero do jeito que está exposto lá no texto. Então você vai ter que estudar funções da linguagem, é algo que é bem fácil e bem rápido de estudar, são só 6 funções da linguagem. Aproveita e já vê os elementos da comunicação, que é um elemento para cada função da linguagem, e aí você vai ler um texto no Enem e ele vai perguntar qual que é a função predominante. E aí para acertar esse tipo de questão, você vai basicamente ler o texto e contar quantas vezes você achou algum elemento referente, alguma característica de uma das funções de linguagem. No geral vai ser emotiva, referencial ou conativa, e a função predominante vai ser aquela que você achou mais características de dada função.
E aí, por exemplo, se tiver um monte de coisa em primeira pessoa, você vai pensar em emotiva. Se tiver um monte de elemento tentando te convencer de algo, você vai pensar em conativa. E se estiver falando de outra coisa, que não é nem o leitor e nem o autor, você vai pensar em referencial. Pode ser também metalinguística, mas aí você tem que dar uma estudada em funções de linguagem para entender um pouco melhor. Mas o modelo da questão em si é bem simples. Vai ter lá um gênero qualquer, você vai ter que dizer qual que é a função predominante. E aí vamos para o quinto modelo de questão que o Enem adora, e isso vocês vão saber muito mais que eu, que é mídias sociais. E aí, no geral, o Enem vai problematizar isso, pode falar da questão do imediatismo, pode falar a questão de criar expectativas que você nunca vai cumprir. Então, para a primeira matéria das 6 que mais caíram no ano passado, eu já te dei todos os macetes. O primeiro deles, a questão de peça publicitária, tentar convencer ou te informar de algo. O segundo, explicar o que está gerando humor no texto dado. O terceiro, explicar quais características do texto estão afastando ele do gênero de origem. O quarto, identificar a função da linguagem naquele gênero dado. E o quinto, mídias sociais. E para identificar o humor, você lê o meu conto que está explicando direitinho como fazer isso. Vou deixar na descrição. Então vamos para a segunda matéria que cai muito. Caíram 3 questões só na prova de 2022. E é a matéria figuras de linguagem. Figuras de linguagem cai de basicamente 2 formas no Enem. Uma delas é muito direta, que é simplesmente identificar qual que é a figura de linguagem de um trecho que eles estão colocando lá na prova. Para fazer isso, você precisa estudar figuras de linguagem. Estudar em figuras de linguagem é criar uma tabelona com o nome da figura de linguagem, do que se trata aquela figura de linguagem e um exemplo do lado para você entender mesmo. E aí você vai pegar essa tabelona, vai pegar a tabela de gêneros textuais, vai pegar as funções da linguagem, os elementos da comunicação e os tipos textuais. Isso tudo são tabelas, algumas maiores, algumas pequenas, e ver uma vez por dia até o dia do Enem para você memorizar mesmo as características de cada um deles. Então esse é o primeiro jeito que cai figuras de linguagem, é bem direto, basta você decorar direitinho e entender direitinho cada figura de linguagem. O segundo jeito que cai figura de linguagem é um pouco mais complexo e se trata de usar figuras de linguagem para analisar poemas, que também cai no Enem. Para te explicar como fazer isso, demoraria um vídeo inteiro e eu já tenho um vídeo gravado sobre esse tema, então eu vou colocar na descrição, que é um vídeo meu de como analisar poemas para o Enem, e vai falar bastante sobre essa questão de figuras de linguagem e tentar te dar exemplo para você entender um pouco melhor. Mas o que importa mesmo é que a matéria figuras de linguagem cai bastante, então gêneros textuais caíram 3 questões, figuras de linguagem caíram 3 questões, já são 6. Vamos para as próximas 4 matérias que caíram em 2022, para totalizar 70% da prova. E aí a terceira matéria que caiu mais do que uma questão na última prova é o meu bloco do cronograma de romantismo e realismo. E aí também cai de um jeito bem direto, não é você saber todos os autores, nem do romantismo nem do realismo, não é saber todas as obras. Do jeito que cai romantismo e realismo no Enem é bem simples. É olhar para um texto e identificar se é romantismo ou realismo. E eventualmente no realismo você pode identificar uma vertente do realismo, você pode dizer que é uma vertente, que é o naturalismo. E eu coloco esses assuntos no mesmo bloco porque você precisa ver as características do romantismo, realismo, naturalismo, colocando o realismo e naturalismo meio junto, e ser capaz de, na prova, comparar um com o outro. Falando assim, por que isso aqui não é do romantismo? Por que esse herói aqui não parece ser do realismo? Então é bom que você estude as características lado a lado, romantismo e realismo, para você ver as oposições entre um e outro. Então, por Enem é isso. Você precisa ser capaz de bater o olho num texto, identificar se é romantismo ou realismo e saber comparar um com o outro, por que um texto não está de um lado ou de outro. E aí, de novo, a minha recomendação é você fazer uma tabela com 3 colunas, uma para romantismo, uma para realismo, uma para naturalismo, e coloca as características embaixo de cada um dos nomes para você conseguir fazer essa comparação, sendo que o naturalismo se aproxima do realismo com algumas mudanças. E aí, outra coisa que pode te ajudar é ler textos que são dessas escolas literárias. No meu livro de contos de terror, que foi especial de Halloween, tem um trecho do Curtiço, que é um livro naturalista brasileiro, e tem um conto do Machado de Assis, A Cartomante, que é bem realista. E aí eu vou deixar esse livrinho de graça na descrição por alguns dias de novo, e se você quiser pegar depois da data limite, você pode virar membro Lumber Plus. E vamos para a quarta matéria que cai muito, que é variantes linguísticas. E aí variantes linguísticas caíram também 3 questões, só em 2022, e o Enem pode cobrar de várias formas possíveis, mas no geral vai ter 2 temáticas para as questões de variantes linguísticas. A primeira temática é você ser capaz de identificar um regionalismo, então vai te dar um texto e vai perguntar assim, por que fulano fala de tal forma?
Aí você tem que identificar que é um regionalismo. Infelizmente não tem um jeito muito prático de estudar para isso, mas procura na internet resumos sobre variantes linguísticas para te dar uma noção razoável. Outro jeito é simplesmente ler bastante durante seu ano. Então, por exemplo, quem leu Guimarães Rosa vai saber um monte de coisa sobre regionalismo, mas eu não conheço nenhum atalho para regionalismo. Aí a segunda forma que variantes linguísticas caem muito no Enem é trabalhar com a ideia de que não tem muito um falar errado. Tem o falar de jeitos diferentes, nenhum deles está errado, porque a função básica da linguagem é a comunicação, então é difícil falar que um jeito é melhor ou superior a outro. O que pode acontecer é uma questão te perguntar como que tal trecho se afasta da norma culta. Então você percebe que não é uma questão de certo ou errado. Do jeito que é falado é certo e está sendo comunicado algo, mas você pode se comunicar usando a norma culta, a norma padrão, ou de um outro jeito. Então essa é outra forma que costuma cair variantes linguísticas. Eu tenho um conto sobre isso também, te explicando essa questão de certo e errado, mas aí esse conto é só para quem é membro Lumber Plus. Eu vou deixar na descrição o link para quem quer se tornar aí membro Lumber Plus, que tem acesso a 30 contos que eu falo de diversos assuntos que caem no Enem de uma forma diferente. E aí vamos para as duas últimas matérias que, somadas a essas que eu já te falei, vão totalizar 70% da prova. E a quinta matéria é a que de longe mais cai, que é a interpretação de texto. A prova inteira é de interpretação de texto, mas 15 das 45 questões eram puramente de interpretação de texto. O que isso significa? Não tinha nenhuma outra matéria para você estudar. Era basicamente você ler o texto e interpretar o que era dito. E isso é basicamente 1/3 da prova, e foi assim nos últimos anos e foi assim em 2022. E eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu sempre falo sobre isso, mas o que você precisa entender e como te ajuda a ter essa informação antes da prova. Questões que são puramente interpretação quase sempre são dos mesmos assuntos. E dá para você separar essas questões em 4 grandes blocos, 4 temas que caem para esses assuntos. E aí eu vou colocar na descrição para você ler, mas é basicamente um tema de globalização e tecnologia, um tema de preconceito e violência contra a mulher, um tema de direitos humanos e luta social e um último tema de saúde e educação física. Mas eu vou colocar os temas aí na descrição e os subtemas dentro desses temas também na descrição, e aí você pode tentar ler algo sobre esses assuntos antes da prova para ser bem mais fácil a leitura no dia. Então vamos para a última matéria que cai muito também, caíram 6 questões só no último Enem. E aí é o bloco Artes e Expressão Artística no Brasil. E eu tenho um vídeo inteiro falando sobre como exatamente cai artes no Enem, que não é do jeito que as escolas ensinam normalmente. E aí eu vou colocar aqui já o vídeo na sequência, para você nem ter que clicar em outro lugar, já aprender tudo sobre artes pro Enem. Que eu, pessoalmente, nunca tive uma aula boa na vida sobre esse assunto, especificamente pro Enem. A única coisa que eu tive foi um pedacinho de literatura que falaram de artes, mas que de longe não te ajuda a resolver a prova do Enem. Então eu tive que ir atrás e aprender sozinho um monte de macete em relação a artes, porque tem um peso razoável. Não tem como você chegar perto de gabaritar a prova de linguagens sem ter um conhecimento mínimo. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que eu vou separar em 3 partes, para te contar basicamente tudo que eu sei de artes para o Enem, bem focado na prova, do jeito que cai. E eu vou quebrar esse vídeo em capítulos, para você poder ir para a parte que você quiser. A primeira parte eu vou falar sobre conceitos de artes, que eu acho que é muito importante você ter uma noção para responder as questões de interpretação, que são quase todas as questões do Enem. Depois eu vou falar um pouquinho sobre questões de artes e que modelo você pode usar para resolver essas questões. E por último eu vou falar de teoria, que é o que teoricamente você deveria saber para a prova de artes, mas que é ensinado de um jeito bem errado na minha visão, e eu vou te falar exatamente o que é importante você saber mesmo, para você estudar antes de ir para a prova. Então é isso, não deixe de ativar a notificação para não perder nenhum dos próximos vídeos, que agora que eu vou dar um monte de dica para a prova mesmo, para o dia da prova. E bora pro vídeo de hoje, de conceitos que você tem que ter em mente para conseguir interpretar direito uma questão que envolve artes. E se o que eu te contar agora for muito novidade para você ou te deixar muito confuso, depois dessa sessão de conceitos eu vou te passar um episódio de uma série que tem no streaming para você procurar, que vai deixar bem mais claro o que eu quero te falar sobre esses conceitos, que são importantes para você conseguir interpretar uma questão, para entender o ponto de vista da pessoa que está falando sobre artes. Porque nem sempre uma questão de artes vai falar sobre uma obra, às vezes vai falar sobre o conceito mesmo, o que é artes. Então, o que eu quero dizer nessa parte aqui de conceitos? 1. O que é artes? O que pode ser considerado artes? 2. Qual que é a função da arte? Ou se a arte precisa ou não precisa ter uma função? Deve ou não ter uma função? 3. Quanto tempo dura um projeto artístico? E 4. Qual que é a relação da arte
com o seu telespectador, com o seu observador. E é muito importante falar sobre essas 4 coisas porque elas têm se desenvolvido e têm mudado ao longo dos anos. Então, uma visão mais clássica de artes de 100 anos atrás, de 150 anos atrás, é muito diferente de uma visão que a gente tem de artes hoje em dia, em todos esses aspectos que eu te falei. Então vamos começar com o que é artes. E eu lembro que quando eu era criança, a minha visão de arte era uma pintura, um quadro famoso. Quando eu ia para aula de educação artística, a gente era ensinado a desenhar, a pintar, no máximo fazer uma escultura, e se limitava a isso, minha visão de artes. E hoje o que a gente vê é que muita coisa é considerada artes. Para você ter uma ideia, a definição de artes pelo dicionário é algo tão simples quanto atividade criativa. Então aí você coloca um espectro de algo super restrito, como um quadro é artes. Só que você coloca algo super abrangente, como qualquer atividade humana criativa é considerado artes. E quando você lê uma questão de artes, se for interpretativa, para você tentar entender o ponto de vista da pessoa que fez aquele textinho ou aquela questão, você precisa situar em que lugar desse espectro o autor está colocando as artes. E aí então você vai ter uma visão mais antiga. Você já ouviu falar que o cinema é a 7ª arte? Se o cinema é a 7ª arte, numa visão mais antiga, mais conservadora, você tem pelo menos mais 6 outros tipos de artes, que é uma matéria que você pode até estudar antes. Mas pela definição de dicionário e a definição mais usada hoje em dia, você tem algo muito mais abrangente, que artes pode ser algo que não é nenhum objeto. Artes pode ser uma experiência, por exemplo. Artes pode ser uma instalação. Artes pode ser uma dança. Você começa a expandir a definição para várias outras coisas, além da minha primeira visão quando criança lá, que era uma pintura, depois para essa visão de 7 artes, e aí tem uma visão bem mais expandida, que é o que a gente vai acabar vendo um pouco mais em teoria. Mas para você ter essa ideia que quando você lê um texto, dependendo da época, dependendo das palavras que o autor usa, ele vai situar artes em algum lugar desse espectro. Como quase tudo, artes pode ser quase tudo, como algo bem específico. Então, o primeiro conceito que eu quero que você fique atento é sobre o que é artes. Não feche a sua mente para algo específico. Artes pode ser muita coisa. E o Enem trabalha com isso. Trabalha com estereótipos, trabalha com preconceito. Então você precisa sacar qual que é a visão de artes que a questão está cobrando. E eventualmente vai estar até criticando uma visão de artes muito conservadora, falando que algo mais novo não é considerado artes. E o Enem trabalha com esse tipo de coisa. Trabalha para quebrar as visões antigas sobre determinados temas, em especial artes. E isso tem tudo a ver com o segundo conceito que eu quero que você conheça, que é qual que é a função da arte. Eu vi outro dia uma personalidade falando que a função da arte é meramente divertir alguém. Muita gente acha que a arte tem uma função meramente estética, fazer algo bonito para ser apreciado. Mas a arte pode ter um papel muito mais amplo que isso, inclusive um papel social, de tentar melhorar a sociedade. Então, quando a personalidade falou um negócio desse, que a arte tem um papel meramente de diversão, de entretenimento, para mim é uma viagem imensa e é algo que inclusive o Enem trata. É meio que uma alienação. A gente pode usar a arte para questionar as coisas do dia a dia que estão erradas, que estão afetando alguém negativamente. Então, quando você pega, por exemplo, um fotógrafo que é um dos mais famosos do mundo, Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro, e ele tem um monte de foto retratando a fome na África, por exemplo. Ele não está tirando uma foto, que é uma das modalidades de arte, para simplesmente fazer algo bonito. Ele está tirando aquela foto para tentar conscientizar todo mundo de olha como tem coisa errada no mundo, olha como a gente tem que mudar. Quando o Picasso também fez aquele quadro famoso dele, Guernica, que inclusive acho que já caiu no Enem, que é sobre a guerra, sobre como a guerra traz destruição, como a guerra é um caos, também tem um papel social, do tipo, ó, como tá errado fazer isso. Então, falar que a arte é simplesmente para ser exposta como algo bonito, ou simplesmente para divertir, é uma alienação mesmo. Então você tem que entender na hora de interpretar uma questão, se a pessoa que está falando sobre arte, qual visão de arte ela tem? Essa visão conservadora ou essa visão abrangente que a arte tem sim um papel importantíssimo social? E eu acho que isso faz um link super bacana com o terceiro conceito que eu quero que você saiba, que é assim, quando você faz algo que é considerado arte, aquilo tem que durar para sempre? Tipo uma Mona Lisa que a gente deixa no museu e ninguém pode tocar e vai ficar lá eternamente, por isso que a gente tem que ajustar a temperatura do ambiente, tem que ajustar a umidade do ambiente, tem que colocar as pessoas a não sei quantos metros, não pode deixar tirar certas fotos porque o flash pode estragar a pintura.
Ou arte pode ser algo extremamente efêmero, que você faz a arte e ela acaba em seguida. E a resposta para isso, o conceito que você tem que saber, é que pode ser ambos, pode ser qualquer um deles. Inclusive, tem movimentos artísticos mais recentes, que a gente chama de pós-modernistas, que trabalham com essa questão de talvez a nossa sociedade esteja errada em ser muito efêmera, em ter produtos que vão quebrar em seguida, com obsolescência programada, e que as nossas relações estão fadadas ao insucesso e a terminarem rápido, porque não há mais um vínculo nas relações duradouro, que é um tema super explorado na sociologia que cai no Enem também. Quando a gente fala de Bauman e modernidade líquida, ele fala sobre isso, na forma de um livro. Mas tem movimentos artísticos que tentam fazer uma obra que se acaba logo em seguida. Então eles usam, por exemplo, alimentos que vão apodrecer em seguida. Então a obra existe hoje, mas não vai existir daqui a 3, 5 dias. Vai começar a ficar fedida. E aí também o próprio movimento é a crítica à sociedade. E outros movimentos que tentam usar só coisa reciclável, só lixo, para fazer uma obra. Também com essa questão, que a gente não está fazendo muito mais coisa do que a gente precisa, porque a gente produz para que a coisa quebre e sobre. Então a gente precisa usar essas coisas de uma forma produtiva. E aí volta no aspecto de função social. Mostrar para o mundo como tem coisa errada por meio da arte. Mas também trabalha com esse terceiro conceito que eu te falei, que é, não precisa ser uma obra para durar para sempre. Essa é uma obra que vai durar pouquíssimos dias. E aí tem uma grande função social nessa obra. E ela está muito mais interessada em produzir uma lembrança ou fazer a pessoa pensar do que existir para sempre. E isso me leva ao quarto conceito que eu queria que você pensasse a respeito, que é qual que é a nossa relação com um projeto artístico. Então, quando você pensa numa pintura, a nossa relação é de observador, que se afasta e fica olhando, contemplando e talvez ache aquilo bonito. Mas o que tem hoje em dia é um monte de projeto artístico que você interage com o projeto, que você pode tocar, que você pode mudar, que você ajuda a pessoa que criou aquela arte inicial a fazer uma nova arte por meio da sua contribuição. Isso também acontece pela internet, mas às vezes acontece numa instalação que você vai, e em vez de estar escrito não toque, vai estar escrito não só para você tocar, como talvez fazer o que você quiser com aquilo que está exposto. Então esse é o quarto conceito. E para recapitular, são 4 conceitos que eu acho que vai te ajudar muito em interpretação. O que é arte? E pode ser uma gama de coisas. Qual a função da arte? Ela pode ter como pode não ter. Eu pessoalmente prefiro a visão de que arte pode e deve ter um papel social para melhorar a sociedade. Quanto tempo pode durar um projeto artístico? Pode ser para sempre, pode ser, por exemplo, arquiteturas de Roma Antiga que ainda existem, como pode ser algo feito de alimentos que vai acabar em 3 dias. E o quarto conceito seria de qual que é a relação do espectador com a arte. É só de assistir ou pode tocar? Então são esses 4 conceitos. Não tem resposta certa. O importante é você entender na questão qual é a visão do cara em relação à arte. Que aí vai ficar muito mais fácil achar a alternativa certa. E tem um episódio de uma série do streaming mais famoso que é fantástico. Se assistir só esse episódio, e esses 4 conceitos que eu te falei vão ficar muito claros e é bem legal também. Eu vou colocar na descrição, você dá uma olhada. Vou colocar na descrição assim: assistir episódio tal, de série tal, de tal streaming. Então, para começar o meu guia completo de artes para o Enem, era isso que eu queria te falar, esses 4 conceitos. Vamos para a segunda parte do vídeo, que é questões de artes que caem no Enem. E essa parte também acho bem legal, que também como a primeira parte você não vai ter aula em lugar nenhum e te ajuda na prova. Então tem a maioria das questões de artes do Enem tem um formato. E o formato é o seguinte: vai ter um textinho, um texto verbal e um texto não verbal, mas pode ser verbal também, mas vai ter um projeto artístico. Então vai ter um texto, uma dissertação, por exemplo, uma reportagem, e vai ter um quadro, por exemplo, ou uma foto de uma escultura, ou qualquer variedade de artes que você pode pensar. E a questão vai pedir uma análise de comparação entre o que o texto está falando e o que aquela obra está te mostrando. E nas alternativas vai ter um monte de opção, do tipo, tal obra assume a visão de tal texto da seguinte forma. Comparando as duas. Na própria alternativa vai ter um tipo de comparação entre as duas. E aí você tem que acertar o tipo de comparação. Tem 2 jeitos de fazer uma questão assim. E esse tipo de questão, que é o que mais cai para artes, eu gosto de fazer dando uma pensada antes de ler as alternativas. Porque eventualmente você descobre a resposta antes de ver as alternativas
Quando você vê as alternativas, já fica claro, é essa. E tem uma forma um pouco mais subjetiva de resolver esse tipo de questão e uma forma um pouco mais objetiva. A forma mais subjetiva é pensar, no geral, qual que é a relação do quadro com o texto. E aí você pode pensar assim, esse quadro está confirmando o que foi falado no texto? Esse quadro está criticando o que foi falado no texto? Esse quadro concretiza algo abstrato que foi falado no texto? Ou o inverso, o texto tem uma visão concreta, o quadro traz uma visão abstrata da mesma coisa? Ou o quadro está exemplificando o que foi falado no texto, está complementando o que foi falado no texto? Ou o texto traz uma visão mais restrita de algo e o quadro traz uma visão mais abrangente de algo? Vice-versa também é válido. O texto traz uma visão muito abrangente de algo, a obra traz uma visão muito restrita de algo. Então essa é a forma mais subjetiva. Você dá uma pensada de modo geral nos dois, qual que é a relação? Exatamente, eles usam a palavra qual a relação. E o seu pensamento também tem que ser assim, qual que é a relação? Eles estão falando a mesma coisa, estão falando coisas diferentes? O que um complementa do outro? Ou às vezes está criticando, um está falando negativo, um está falando positivo. Isso também vale para a questão que compara dois textos verbais, não só as questões de artes, mas é um dos jeitos de resolver. O segundo jeito de resolver, na minha opinião, é um pouco mais objetivo, porque eu uso um método para resolver. E se você quiser saber mais detalhadamente o que é esse método, você pode ir para o meu guia de linguagens, meu guia completo de linguagens, que é a última parte do vídeo eu fico falando um tempão sobre isso. Mas é basicamente assim. Eu uso um método que eu separo 3 atributos e comparo os 3 atributos do texto verbal com o texto não verbal. O primeiro é a forma, o segundo é o conteúdo, o terceiro é a intenção. Simplificadamente, eu penso assim, a forma do primeiro texto é igual à forma do segundo texto? Isso pode, quando é artes, no geral, a forma já é diferente. Quando são dois textos verbais, um pode ser, por exemplo, uma dissertação, um pode ser um conto, um pode ser uma charge, um pode ser uma novela. Então você compara a forma. O outro é conteúdo. O que esse texto está falando? É a mesma coisa que essa imagem está falando? E a última coisa é a intenção. O cara que escreveu esse texto tinha uma intenção de afetar a pessoa que está lendo. Da mesma forma que o cara que fez esse quadro tinha intenção de afetar a pessoa que estava vendo esse quadro, a intenção dos criadores era a mesma. Então eu avalio nesses 3 atributos. E eu fiz um vídeo que eu resolvo uma questão de linguagens dessa forma, seguindo esse método. Eu vou colocar o link aqui. E se você quiser mais informação, você também pode ir no meu guia de linguagens. Então é isso que eu queria te falar. Essa parte era para te falar sobre o jeito que cai, como você pode resolver, de uma forma mais estruturada, uma questão de artes. E aí vamos para a terceira parte do vídeo, que é de teoria. E aqui eu vou falar o que é ensinado e que em teoria pode cair na prova, e o que eu acho que é realmente importante que você saiba. O normal para artes é seguir um modelo de história da arte e uma visão cronológica, de como foi meio que evoluindo a arte, mudando a arte ao longo dos anos. E essa visão, que é a mais ensinada em escolas e que teoricamente pode cair no Enem, mas na prática cai menos, é assim. Tem uma arte lá atrás, no que a gente chamava antigamente de pré-história, que não fala mais assim, que é a arte rupestre, que é aquela arte, por exemplo, que a gente encontrava nas paredes das cavernas. É meio importante você saber um pouquinho disso, porque tem no Brasil, por exemplo. Aí depois você vai para uma visão assim, pode ter arte do Egito, e você chega na parte mais clássica, que é Grécia e Roma. Então você vai ter uma comparação, por exemplo, de arquitetura românica com arquitetura árabe com arquitetura gótica. Isso pode cair. Como que é uma igreja mais românica, como que é uma igreja mais gótica? O que é um arco árabe, o que é um arco gótico? E as características. Também vai para uma comparação do tipo, aí veio a Renascença e a arte da Renascença, que retomava a arte clássica, comparada com a barroca. Aí você tem que falar de contraste. E aí, por fim, a gente vai para o que cai mesmo, que é a partir de vanguardas europeias, e é isso que eu acho que você tem que se focar. Não é que o resto não pode cair, mas o que eu vejo que é mais importante, que cai com uma frequência bem maior, é a partir desse momento. Então você vai ter que saber lá a partir de impressionismo. Saber impressionismo, futurismo, expressionismo, dadaísmo, surrealismo. Vanguardas europeias você tem que cubismo, você tem que dominar. E para saber isso, você tem que saber o nome de cada movimento, as características básicas e pelo menos um exemplo, uma pessoa importante desse momento, desse movimento. E a gente vai para outro tema muito importante, que vale a pena você se focar bastante também,
que é Semana da Arte Moderna. É legal você conhecer bastante sobre isso. E por último, movimentos pós-modernistas. E para te ajudar um pouquinho mais, eu vou colocar na descrição quais são as vanguardas europeias e quais são os movimentos que vale a pena se conhecer do pós-modernismo. E aí você pesquisa, e é o que eu te falei, o que é aquele movimento, principais características, e pelo menos um nome famoso, para você ter uma ideia, e se cair na prova, você bate o olho e já sabe do que se trata. Fora isso, acho que vale a pena você estudar bem Semana da Arte Moderna, saber um pouquinho de Tropicália, cinema novo, essas coisas caem também. E para mim essas são as prioridades. Para te falar assim, eu acho que para trás de impressionismo é bem mais difícil cair. Só arte rupestre, que acho que vale a pena você dar uma pesquisada extra, porque por um acaso tem no Brasil. O resto cai super pouco no comparativo. Se você tiver tempo sobrando, dá uma olhada em tudo. Dá uma olhada em história da arte completa. Agora, se você já tem que fazer um estudo mais focado, que é o que eu faria, eu acho, porque apesar de cair bastante arte, você tem um monte de outro assunto para estudar, de impressionismo para frente se torna mais provável de cair na prova do Enem. Mas eu ainda te diria que a parte 1 e 2 do vídeo vai te ajudar mais, porque é uma prova de linguagens, e uma prova de linguagens é muito mais interpretativa do que teórica. E as dicas que eu tenho para te dar de interpretação são essas que eu te falei, de saber esses conceitos, de ajuda muito na hora de ler um exercício, e saber resolver uma questão quando compara um texto verbal com não verbal. E com isso, basicamente, eu te passei quase tudo que eu sei para a prova do Enem, em termos de artes. O que mais? Eu recomendo que você veja o episódio que eu vou colocar na descrição da série, que acho que ajuda bem nessa questão de conceitos. Outra coisa que você pode fazer durante a sua vida é se interessar mais por artes. Porque eventualmente é algo que você vê no seu dia a dia, às vezes até nas mídias sociais, você vê algo que se torna um movimento artístico, ou que é uma tendência, ou que retoma a arte antiga. Você começa a criar um olhar para essas coisas. Com isso, está terminado o meu guia completo de artes para o Enem. Eu espero que te ajude muito na prova de linguagens e obrigado.